Olá pessoal, tudo bem? Espero também que estejam conseguindo acompanhar as aulas, né, que a gente está produzindo para vocês. Espero que essas aulas estejam sendo, digamos, esclarecedoras para vocês, que estejam abordando o conteúdo de maneira, né, bastante acessível, bastante clara. E hoje eu vou tratar de um tema que eu particularmente gosto muito, espero que vocês gostem também. Vou falar sobre os fenícios. Esse povo tem uma importância gigantesca para a história. E sabem por quê? Inventou o alfabeto. Vocês conseguem imaginar como seria a vida de vocês sem o alfabeto? A gente vai ver que o alfabeto, na verdade, vai significar uma revolução na história da comunicação escrita. Mas já existia escrita nos fenícios? Sim, já vimos que os povos da Mesopotâmia, né? Os sumérios, por exemplo, inventaram a escrita cuneiforme. Os egípcios tinham a escrita hieroglífica, a hierática, a demótica, sim. Mas o alfabeto fenício é algo ainda mais inovador. Vamos ver por quê, certo? Vamos ver a importância disso tudo. Então, agora eu vou começar a falar dos fenícios, mas de um jeito um pouco diferente. Eu vou começar essa aula cantando para vocês uma paródia sobre o tema da aula de hoje. E vocês vão perceber que através dessa paródia vocês vão conseguir ali memorizar os pontos mais importantes do conteúdo. E aí, vou explicar, claro, depois o conteúdo de modo mais detalhado. E lá no final da aula, vou cantar de novo a música. Aí, claro, vocês já vão estar ali mais familiarizados com a música e vão poder cantar comigo, acordando a vizinhança se estiver dormindo ainda, certo? Esse é o momento de, certo? Cantar para espantar os males. Bem que eu acho que vocês não estão aí cercados de males. Espero que esteja tudo muito bem com vocês mesmo, né? Nessa quarentena com todo mundo aí recluso. Então vamos lá, vamos começar falando, melhor, cantando, né, um pouco a história dos fenícios. Com cedros fenícios construíam seus barcos, faziam comércio e guerras dominando o mar. Talassocracia de cidades-estado, politeístas que tinham colônias no mar. Fenícia criou a sua maneira, o primeiro alfabeto da história inteira. De novo o refrão, vai. Fenícia criou a sua maneira, o primeiro alfabeto da história inteira. Então, é isso aí. Espero que tenham gostado, certo? Depois a gente vai voltar a cantar. E aí espero que vocês possam cantar junto comigo, né? Mesmo à distância, cantem junto comigo, certo? Agora vamos lá. Vamos explicar esse conteúdo, né? Não vemos aqui só para cantar. Se bem que cantar faz bem. Então vamos lá. Primeiro eu gostaria de dizer o seguinte. Os fenícios se desenvolveram numa região chamada na antiguidade de Fenícia. Essa região se situava na costa leste do Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo é um mar que fica entre três continentes. Fica em cima da África, embaixo da Europa e do lado esquerdo da Ásia. Como ele fica no meio, cercado de terras continentais, e como ele fica também numa região que na antiguidade era vista como o centro do mundo, o nome desse mar é Mar Mediterrâneo. Ele fica no meio de terras, né? E os fenícios ficam no lado direito do Mar Mediterrâneo, numa área estratégica de fácil acesso pelo mar a vários outros povos daquela região. Mas para começar a contar a história dos fenícios, eu preciso dizer para vocês que a antiga Fenícia fica onde hoje se situa um país chamado Líbano. O Líbano, ele fica em cima de Israel e embaixo da Síria. Se bem que a Fenícia também pegava um pouquinho do que é hoje Israel e também um pouquinho do que é hoje a Síria, certo? Mas a região do Líbano seria a região, digamos, central da antiga Fenícia. Muito bem, e eu vou começar a contar a história dos fenícios para vocês a partir da bandeira do Líbano. Mas por quê? Olha só, essa bandeira tem um desenho de uma árvore. E que árvore é essa? O cedro do Líbano.
Tá, mas qual é a importância dessa árvore? Os fenícios cortavam essa árvore para extrair a madeira dela e construir o quê? Embarcações, que eles vão utilizar para desenvolver o quê? A navegação. Serão os maiores navegadores da antiguidade, certo? Muito bem. Agora a gente vai perceber também que os fenícios vão praticar esse comércio com qual finalidade? Ou melhor, vão praticar navegação, acabei respondendo já, né? Com qual finalidade? Com a finalidade de praticar o comércio pelo mar, o comércio marítimo. Olha só, então aqui nessa região em verde está a região da antiga Fenícia. Vejam que está acima da Palestina aqui, chega a pegar uma parte do que é o Estado de Israel, tá? E pega aqui um pouco também assim da região da Síria, tá? Mas a parte central é o atual Líbano. Muito bem, através da navegação, com esses barcos feitos a partir do cedro do Líbano, os fenícios vão poder então vender produtos para vários lugares ao redor desse mar, que é o mar Mediterrâneo, né? Vejam, como eu falei, abaixo dele está a África, aqui está a África, né? Temos o Egito aqui no nordeste da África. Acima dele vem a Europa aqui, né? A região aqui de Portugal, Espanha, a Itália, a região da Grécia aqui. E essa região aqui, ó, onde hoje é a Turquia, a região da antiga Ásia Menor, né? E aqui também é o continente asiático. Muito bem. Os fenícios então tinham como principal atividade econômica o comércio marítimo. E o que eles comercializavam com esses vários povos do mar Mediterrâneo? Temos aqui uma tabela com vários produtos, né? Escravos, cerâmica, vasos de cerâmica que eles mesmos produziam, cereais que eles obtinham junto a outros povos, como por exemplo os egípcios, né? Que plantavam trigo, e também a cevada, a matéria-prima da cerveja. Lembrando que a cerveja é uma invenção egípcia também. Eles vão desenvolver, os fenícios, a metalurgia, confeccionando objetos feitos com vários tipos de metais, mas também metais preciosos, como ouro e prata. Além de comercializarem, é verdade, né, metais brutos, como por exemplo, ó, o ouro, a prata, o cobre, o estanho e o chumbo. Também vão comercializar madeira, tá? A madeira obtida a partir do corte do cedro do Líbano não era utilizada só para construir embarcações. Eles também vendiam a madeira bruta. Por exemplo, levavam a madeira da Fenícia para o Egito e em troca obtinham alguns produtos. Um deles era o papiro, né? Que era uma planta da qual se extraía o material utilizado para produzir aquilo que fazia o digamos, a função do papel, certo? Então o papiro era utilizado para escrever principalmente. Muito bem. Aí, além disso, também vendiam aqui, artefatos de vidro. Eles confeccionavam, né, produtos artesanais que eles mesmos faziam a partir do vidro, né, que é uma invenção egípcia, mas eles estão bem perto do Egito, então eles acabavam aprendendo, né, assimilando alguns aspectos econômicos e culturais do Egito. Também vão vender sal, produtos têxteis, roupas e objetos feitos de marfim. Muita coisa aqui é produto feito de marfim, de ouro, prata, é produto decorativo, é produto artesanal, poste de cerâmica, poste de vidro e etc. Muito bem, agora tem um detalhe, essas embarcações os fenícios não vão utilizar apenas para praticar o comércio marítimo, também vão ter embarcações mais leves, menores, para praticar guerra, e através desse militarismo desenvolvido pelo mar, eles vão dominar, vão conquistar importantes áreas estratégicas para o comércio marítimo. Olha só, os fenícios vão dominar essa ilha aqui, que hoje é um país chamado Chipre, tá? Lembra esse nome? Chipre, certo? Vão dominar aqui o norte da África, vão dominar o sul da Península Ibérica aqui, onde hoje fica o sul de Portugal, essa parte aqui para cá, e o sul da Espanha, essa parte mais à direita. E vão conquistar ilhas estratégicas no comércio do mar Mediterrâneo, a ilha da Sardenha e a ilha da Sicília, que bem encostadinha na Península Itálica, certo? Agora, vejam que eles vão dominar só regiões, certo? Na beira do mar. E na beira do mar, em pontos estratégicos, eles vão construir portos, cidades portuárias, as chamadas colônias, também conhecidas pelo nome de feitorias. A mais importante feitoria, a mais importante colônia fenícia vai ser a colônia de Cartago, certo? E dessa forma os fenícios então acabaram dominando as principais rotas de comércio no mar Mediterrâneo. Podemos dizer que o comércio do mar Mediterrâneo era quase exclusivamente
domínio fenício. Quando um povo, uma civilização, domina o comércio sobre um determinado mar, podemos chamar isso de talassocracia. Essa palavra aqui, ó, de origem grega, que quer dizer o quê? Olha, na verdade, essa palavra ela é consequência da fusão de duas palavras gregas. Talassos, do grego, quer dizer mar. Gracia quer dizer governo ou domínio. Sim, os fenícios vão praticamente dominar o comércio marítimo no mar Mediterrâneo, certo? Então, formando aí uma talassocracia. Muito bem. Os fenícios, eles originalmente, né, se localizavam nessa parte aqui leste do mar Mediterrâneo, essa faixa estreita de terra aqui, que aparece em verde no mapa. Mas essas cidades, inicialmente, vão ter uma dificuldade de se comunicar por terra. E sabem por quê? O relevo é montanhoso naquela região. Então essas cidades, quando elas estão no início da sua formação, quando ainda não há uma navegação, um comércio marítimo tão desenvolvido, essas cidades viviam isoladas umas das outras. E cada uma delas acabou então formando um governo próprio, independente, formando o que a gente vai chamar então de cidades-estado, certo? Como era na Suméria, né? A gente já viu esse conteúdo antes. Então, as principais cidades-estado aqui são as cidades de Ugarit, Biblos, Sidon, aqui nesse pontinho, e Tiro. Temos aqui ao lado, por exemplo, as ruínas da antiga cidade fenícia de Tiro. E aí aqui tem uma curiosidade, tá? Durante muito tempo se disse na história que essa solução arquitetônica que a gente encontra na cidade de Tiro, o arco, teria sido uma invenção romana. Mas hoje alguns historiadores chegam a defender a ideia de que os arcos encontrados na Fenícia são anteriores a qualquer arco encontrado na Península Itálica. E que na verdade os fenícios é que teriam inventado essa solução arquitetônica do arco, chamado arco de volta plena ou arco de volta perfeita, certo? Eles teriam inventado isso, e os romanos, por causa do contato com os fenícios, é que teriam então aprendido essa técnica e passado a utilizar. Essa solução arquitetônica aí ficou mais conhecida pelos romanos, porque os romanos vão formar o maior império da antiguidade depois. E outra coisa curiosa, né? Os romanos vão entrar em contato com os fenícios a partir de uma guerra. E sabe que guerra é essa? É a guerra da cidade de Roma, né, contra a cidade de Cartago, disputando o quê? A ilha da Sicília. Roma vai vencer Cartago. As chamadas guerras púnicas. Púnicos, na língua dos romanos, o latim quer dizer o quê? Fenícios, né? Então, os romanos vão vencer Cartago, vão dominar a ilha da Sicília, vão dominar Cartago e praticamente essa parte aqui, ó, do norte da África, o noroeste da África, e vão dominar também a Península Ibérica. É o início da grande expansão territorial romana. Quando os romanos vencem Cartago, aí a Fenícia vai deixar de ser a principal civilização comercial do mar Mediterrâneo, perdendo, né, essa posição para os romanos. Mas como eu estava dizendo anteriormente, né, existe esse debate dentro da história sobre a origem do arco na arquitetura, né? Alguns dizem que isso seria uma invenção fenícia, outros dizem que é uma invenção romana. Então as duas versões são aceitas, mas só para vocês saberem que existe aí, né, essa dúvida. Mas no meio dessa dúvida, como eu falei, tem uma questão importante, né? Que é o contato entre esses dois povos. E os fenícios vão influenciar, sim, culturalmente os romanos, assim como os romanos também influenciaram os fenícios, o que inclusive dificulta, né, concluir se quem inventou o arco foram os romanos ou os fenícios, certo? Muito bem, agora tem um detalhe: os fenícios praticavam um comércio com vários povos. As cidades-estado fenícias, então, tinham cada vez uma dificuldade maior de organizar a sua administração. Primeira coisa, essas cidades tinham no seu governo a figura de um rei, e esse rei era auxiliado por uma assembleia formada por ricos comerciantes. Muito bem. Agora, para facilitar a administração dessas cidades, os registros escritos, os fenícios vão trazer uma grande inovação no campo da comunicação escrita, inventando o quê? O alfabeto. Tá, mas por que eles inventaram o alfabeto? Vamos lá então. As civilizações antigas, anteriores aos fenícios, que desenvolveram algum sistema de escrita, tá, tinham uma escrita que a gente chama de pictográfica ou ideogramática. O que é isso? Tá? Pictográfica. Picto quer dizer o quê? Figura,
imagem, desenho, gráfica, escrita. É uma escrita baseada em desenhos. A escrita cuneiforme, né, dos sumérios, e a escrita hieroglífica dos egípcios eram escritas pictográficas ou ainda ideogramáticas. É quando o símbolo representa, né, uma ideia, não uma coisa, mas uma ideia. Pictográfica quando simboliza coisas, ideogramática quando simboliza ideias. Então ela é pictográfica e ideogramática ao mesmo tempo. Mas essas escritas, como a hieroglífica dos egípcios e a cuneiforme dos sumérios, tinham centenas de símbolos. Se fala aí em torno de 700 símbolos ou até mais do que isso. Vocês imaginem a dificuldade que era de alfabetizar alguém, né? Imagina, para aprender a escrever tem que dominar o significado de 700 símbolos diferentes. Era muito complicado, né? Por isso que poucos dominavam de fato essa escrita, tá? Então, mas os fenícios queriam utilizar essa escrita para a administração das cidades-estado, né? Queriam uma coisa mais prática, né? E também para praticar o comércio com outros povos. Aí eles sacaram uma coisa muito inteligente, que é a seguinte: em vez de usar símbolos para as coisas ou para as ideias, que tal criarmos símbolos para os sons? Afinal, tem muita coisa que a gente diz de coisas diferentes, mas que o som se repete. Vou dar um exemplo, tá? O som bola, né? Ele aparece em várias palavras, em várias coisas. Bola, rebola, a doença ebola, a fruta carambola, né? As comunidades de escravos fugitivos no Brasil, quilombola. Então, a palavra, o som bola, ele se repete em várias coisas. Então eles perceberam o seguinte: se a gente criar um símbolo para um som e os sons se repetem, a gente vai precisar de bem menos símbolos. E eles estavam certos. Foi dessa forma que eles criaram então o alfabeto, também chamado de alfabeto fonético, onde cada símbolo representa um som. E aí surgiram as letras. Só que aí tem um detalhe interessante: os fenícios não diferenciavam, como hoje a gente diferencia, né, as vogais das consoantes, porque para eles as consoantes já têm som de vogal, e eles estavam certos. Olha só, se eu pronunciar a consoante B, já tem dentro dessa pronúncia a vogal E, certo? Então, por esse motivo, o alfabeto fenício vai ter apenas 22 consoantes. Já pensou? Poder escrever tudo que se precisa a partir de 22 símbolos. Muito mais prático, muito mais fácil. Mais fácil, por exemplo, para administrar as cidades-estado, e mais fácil também para a prática do comércio, se comunicando via escrita com outros povos. Outros povos que, diante de um sistema de escrita tão simples, vão aos poucos aprender a assimilar o alfabeto fenício. Por exemplo, o alfabeto fenício, depois, ele vai ser assimilado, aprendido pelos gregos, certo? Depois, os gregos também vão influenciar o alfabeto dos romanos, o alfabeto latino, que é o alfabeto que a gente usa. Olha só que coisa interessante, tá? Os fenícios possivelmente chamavam o que hoje a gente chama de boi através de um outro som, de uma outra palavra, Aleph. Acompanhe comigo o raciocínio. Aleph, certo? E em escritas pictográficas, como a escrita cuneiforme, o Aleph, que é o boi, aparece representado assim, ó, dessa forma que eu vou representar para vocês aqui, ó, certo? Ó, dessa forma. Ou seja, isso aqui representava o quê? O topo da cabeça, vou botar aqui, ó, o topo da cabeça de um boi, formato meio arredondado, né? Certo? E aqui o que? Os chifres do boi, certo? Muito bem. Então, na escrita cuneiforme, usada até um bom tempo pelos fenícios, esse símbolo do boi era dito pelos fenícios como o quê? Aleph. Então tá. Aí os fenícios perceberam que esse som Aleph existia em várias outras coisas que eles diziam. Um exemplo, igual o exemplo que eu dei ali de bola, né? Esse som aparecia em outras várias coisas. Aí eles resolveram criar um símbolo para cada coisa. Aí, esse símbolo aqui, ó, certo? Que eu tinha criado aqui, ó, que eu tinha feito aqui. O Aleph quer dizer boi. Eles passaram então a criar esse símbolo representando não apenas o boi, mas o som Aleph, certo? E aí surgiu a primeira letra do alfabeto fenício. Mas depois os gregos, como eu falei, vão aprender, certo, o alfabeto fenício e vão adaptá-lo. Aí o Aleph, que é a primeira letra do alfabeto fenício, vira a primeira letra do alfabeto grego, alfa. Tem inclusive um som bem parecido, né? Só que o alfa grego vai dar origem
a uma outra letra dos romanos, uma outra letra do alfabeto latino, que é o alfabeto que a gente usa na língua portuguesa. Olha só qual foi a adaptação que eles fizeram. Eles, na verdade, olha só, em vez de fazer deitado, fizeram como? Em pé. E o Aleph, da escrita cuneiforme, que simbolizava a cabeça de um boi e que era chamado de Aleph pelos fenícios, passou a representar a letra Aleph, que foi transformada em alfa pelos gregos, e depois a letra A dos romanos, do alfabeto latino, que é a letra que a gente usa. Então, quando estiverem diante dessa letra A, saibam que um dia isso já foi um boi. E que os fenícios fizeram uma revolução, uma transformação profunda na área da comunicação escrita, criando uma comunicação muito mais fácil, tanto para administrar suas cidades-estado, como também para a prática do comércio com outros povos, que através do contato com fenícios vão assimilar essa escrita, a exemplo do que os gregos fizeram e depois também os romanos, certo? Muito bem, agora eu quero mostrar para vocês algumas imagens aqui, tá? Primeiro, uma imagem de uma feitoria, de uma colônia fenícia. Esse desenho é inspirado nas descrições antigas da mais importante feitoria fenícia, a cidade de Cartago, no norte da África, né? Vejam que eles chegavam a aterrar, certo? Parte do mar e construir aqui uma cidade fortificada, uma cidade com muitas riquezas, por isso cercada de muralhas. Mas o fato de aterrar possibilitava que os navios pudessem chegar aqui, ó, numa região onde o mar tem profundidade, certo? Então facilitava com isso, né, a navegação, transportando aí produtos comerciais importantes. E que produtos eram esses os mais importantes? Eu já citei ali, mas eu queria citar uma coisa que não aparece ali, tá? Eu queria mostrar para vocês essa casca de um molusco chamado de múrice. Foi de dentro desse molusco que os fenícios tiravam, né, o molusco vivo ali para produzir um pigmento, um corante de cor avermelhada, um vermelho meio que misturado com roxo, que é, na verdade, o que vamos chamar de púrpura. Olha só, coisa curiosa. Era um dos produtos mais conhecidos de todos aqueles que os fenícios comercializavam, tá? E esse produto identificava tão fortemente os fenícios que as embarcações fenícias tinham, né, a cor púrpura, esse avermelhado aqui nas velas. Mas a palavra fenícia quer dizer o quê? Quer dizer também, um dos seus significados, né, de acordo com os historiadores, seria vermelho, certo? Então, por conta desse produto que virou uma marca fenícia, a púrpura. Mas eles também confeccionavam, né, vasos e peças decorativas de vidro, inclusive aqui o vidro tingido aqui nessa máscara, né? Assim como a cerâmica fenícia, artefatos feitos de ouro, por exemplo, né? Artigos de luxo, artigos decorativos e que traziam, claro, aos fenícios uma grande lucratividade. E também aí, né, objetos decorativos feitos de marfim. Muito bem, agora vamos falar sobre a religião fenícia. Os fenícios eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. As principais divindades eram as seguintes, olha só, tem uma coisa curiosa no caso dos fenícios. Tinha em cada cidade um deus masculino, que tinha um nome genérico de Baal, e uma deusa feminina, com um nome genérico, Baalat. Então, eles faziam sacrifícios a esses deuses, sacrifícios de animais e até sacrifícios humanos. Com qual objetivo? Ofertavam a vida de animais e de seres humanos, matavam, né, animais e seres humanos, entregando a vida desses seres aos deuses em troca de benefícios, em troca de favores desses deuses, certo? Teve um episódio, inclusive, em que os fenícios chegaram a sacrificar 200 crianças e bebês, certo? Crianças pequenas e bebês ao todo em número de 200, esperando aí, né, algum benefício dos deuses. Mas eu estava explicando para vocês o seguinte, ó, cada cidade tinha um deus protetor. Poderia ser, né, um deus masculino ou uma deusa, né? Se fosse um deus masculino, seria o deus Baal. Mas o deus Baal em cada cidade tinha um nome específico. O deus Baal da cidade de Sidon, por exemplo, né, era o deus Eshmun. Então aqui temos as ruínas do templo de Eshmun, o Baal, o deus masculino da cidade, né, de Sidon. Assim como cada cidade também tinha a sua divindade feminina, a Baalat, e tendo também um nome específico em cada cidade, certo? É isso que eu tinha para explicar de mais importante sobre os fenícios. Agora,
vocês vão responder cada um desses 10 itens que traz aí, né, alguns conceitos importantes sobre os fenícios, né? Então, aí depois disso, depois de responder isso no caderno, vocês vão pegar o livro na página 87, vai ter ali, ó, uma parte chamada de imagens contam a história. Vai ter uma imagem, vai ter também alguma descrição dessa imagem e vai ter uma questão, né, de interpretação para vocês responderem, certo? E com isso a gente encerra essa aula, mas para ficar mais fácil de memorizarem tudo, o que a gente faz? Cantamos de novo agora a paródia, tá bom? Agora é a vez de vocês cantarem comigo aí. Chama o pai, chama a mãe, o avô, a avó, o cachorro, quem tiver aí com vocês para cantar junto com vocês e aprenderem um pouco mais sobre os fenícios, certo? Vamos lá então. Com cedros fenícios construíam seus barcos, faziam comércio e guerras dominando o mar. Talassocracia de cidades-estado, politeístas que tinham colônias no mar. Fenícia criou a sua maneira o primeiro alfabeto da história inteira. Fenícia criou a sua maneira o primeiro alfabeto da história inteira. E é isso, pessoal. Deixo aqui o meu abraço, me despeço de vocês. Até o nosso próximo encontro virtual, esperando, claro, vê-los pessoalmente o mais rápido possível. Mas é claro que espero vê-los bem. E por isso peço que se cuidem, porque cuidando cada um de si, a gente também estará cuidando dos outros nesse momento tão difícil, né? Tão atípico das nossas vidas, certo? Mas fiquem aí com um abraço e um desejo de boa semana para vocês, certo? Tchau, tchau.